Louvado seja Deus. Como eu tinha anunciado à igreja, a gente está recebendo hoje aqui o pastor Calênio, né, que veio lá de Moçambique, não é isso, pastor? E está aqui com a gente, né, está passando uns dias aqui, e aí a gente aproveitou essa oportunidade para ouvir uma palavra dele, né, um testemunho, aquilo que Deus tem feito ali. Pena que não temos mais irmãos aqui, mas está sendo gravado, né, a gente pode depois passar para os irmãos que não estão aqui. E o pastor veio com a família da nossa irmã Cláudia Guimarães, o seu esposo, eu esqueci o nome. Fred, Deus abençoe, bem-vindo, tá? Que vocês sejam bem-vindos sempre aqui na nossa igreja. O nome do irmão? Tony. Amém, seja bem-vindo também, tá bom? Pastor Calênio, vem aqui. Vamos orar. Ó Jesus, te agradeço pela vida do teu servo, Deus, que está aqui conosco essa noite, canal de bênçãos, instrumento em tuas mãos, que assim o Senhor o use, Pai, ungindo tudo aquilo que Ele vai nos dizer, que as palavras venham do Senhor para o coração de cada um de nós, que Ele seja poderoso instrumento em tuas mãos, como tem sido todos esses anos, que assim o Senhor o abençoe e através dele abençoe a nós também. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz a todos, amém? Vamos sentar, irmão, pode ficar à vontade. Eu louvo a Deus por a oportunidade de estar aqui pela primeira vez com os irmãos e não há nenhum dia sequer que não foi Deus quem tenha oportunizado para estarmos aqui, né, irmãos? E eu digo que todos que vieram dentro desse propósito de adorar ao Senhor e buscar o Senhor. Amém? Eu louvo a Deus pela vida do pastor Fred e pastora Cláudia, que nos linkaram aqui, né, a conhecer os irmãos e ter um tempo de podermos estudar um pouco a palavra e apresentar também um pouco o projeto que Deus confiou para cada um de nós ali na nação. Eu sou o pastor Calênio, minha esposa é Válbia. Nós estamos desde 2014 em Moçambique. Criamos essa missão aí, chama Mãos para as Nações, é interdenominacional, é a junção de várias igrejas que apoiam o trabalho missionário nas nações, e nosso foco é que as pessoas no mundo inteiro conheçam o nosso Senhor Jesus Cristo e se apaixonem por Ele e abandonem as suas práticas de pecado, e para que nós pudéssemos nisso cumprir o que Ele nos mandou fazer, o ID dele. Amém? Então é nosso objetivo com Mãos para as Nações. E qualquer coisa que viemos a fazer seja isso, né, irmão? Seja exatamente anunciar a Jesus Cristo. Eu tenho sempre um zelo e uma preocupação de que eu não saia desse foco nunca, né? De anunciar a Jesus. Eu sou do Rio Grande do Norte, meu sotaque é nordestino, já perceberam? Sou um cabra da peste, como diz lá. E nós saímos ali de uma cidade chamada Taboleiro Grande, lá no sertão nordestino. Daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre mais a missão no slide, mas eu queria compartilhar a você uma palavra. Vamos passar um pouco a Bíblia, andar um pouco nela. Romanos capítulo 10, a partir do verso 14. Eu falo um pouco baixo, né, irmão? Você quer que eu aproxime mais o microfone? Ok, obrigado. Todo mundo reclama disso de mim, que eu fico sempre assim, né? Amém. Está conosco também o moçambicano Tony, né? Tony é lá de Moçambique, que trabalha conosco, é um obreiro ali na seara do Senhor conosco. E encontramos essa pedra rara lá em Moçambique, que tem aprendido a palavra e também servido a outros dos seus irmãos com a palavra de Deus. Tony já é um missionário que já desbravou conosco povos não alcançados ali no povo dele, no meio do povo dele. Tony é de uma região chamada Zambésia. Nós estamos em Nampula. Uma longa história ele chegar até Nampula. Romanos 10, verso 14, diz assim:
Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão? Tem algum problema aí? Oi. Como crerão naquele em quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam as coisas boas. Oi, isso está dando certo ouvir aí? Não, né? Oi, Som. Oi. 15, né? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam as coisas boas. Quando eu leio esse texto aqui, eu consigo imaginar a igreja. Essa aqui é a função toda da igreja. E a gente começa a entender que só acontece a salvação da vida das pessoas devido a um processo. Uma é de crer, a outra é de pregar, a outra é de ser enviado para isso. E um dos problemas maior que eu encontro é na última questão aqui do verso 15, que é o envio, não é? Ninguém vai pregar, ninguém vai crer, ninguém vai se converter se não houver o envio. O envio é a principal chave aqui para que aconteça qualquer coisa com a salvação, em relação à pregação do evangelho e à vida das pessoas. É a fase mais importante a qual a igreja ela não pode falhar, é o envio. Nós sabemos que no mundo aí afora, nós temos muitas pessoas precisando conhecer Jesus. Nós temos 2 trabalhos, uma está numa localidade que chama Nampula, lá em Moçambique, e a outra está numa localidade chamada Kinga, que é numa região da praia. Entre Nampula e Moçambique dá 150 quilômetros. Interessante que Deus nos guiou aí a Kinga, um povo não alcançado. Mas entre Nampula e Kinga nós passamos ali nada menos que 200 aldeias ou tribos ali de mata dentro, que não escutaram o nome de Jesus. Não sabem quem é a pessoa de Jesus. Não mesmo. Se disserem quem é Jesus, eles acham que é uma comida, ou uma bebida, ou qualquer outra coisa estranha. E aí nós pensamos assim, Senhor, como resolve o problema dos povos não alcançados? Como que se resolve? Eu saio de Nampula para Kinga e tenho que ultrapassar ali várias aldeias para poder chegar em uma só. E como que resolve? Como que as pessoas conhecem Jesus, vão conhecer Jesus? E aí eu percebendo uma coisa no livro de João. O livro de João é o livro do envio. Eu sempre falo, João ele enfatizou muitas coisas e uma delas foi o envio. Você percebe muito bem quando Jesus ele está falando, ele sempre fala assim, não faço isso por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Todas as vezes ele fala do envio, né? Não, as obras que eu faço é aquele que me enviou. E nós temos no livro de João o capítulo mais forte do envio, né? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus Cristo para nós. E eu percebo que nós como igreja, nos aperfeiçoamos muito na pregação, nós nos aperfeiçoamos muito em se preocupar, nós aperfeiçoamos muito em entender sobre os povos que não conhecem Jesus. Tal. Mas nós não nos aperfeiçoamos no envio. O envio é a chave
que fez um dia, por exemplo, no dia 14 de março de 1999, essa igreja existir. Alguém foi enviado a esse lugar aqui. A gente pensa assim, mas alguém pregou aqui. Mas se alguém pregou aqui e foi embora, não ficou enviado. O envio, de fato, é aquele que vai para lá e fica permanente pregando. É aquele que, de fato, consolida a pregação, para que ela comece a dar vida no negócio, comece a dar vida na obra de Deus. E aí, quando eu caio aqui, e como pregarão se não forem enviados, é onde o versículo termina nesse passo a passo aqui. Aí eu vejo que é o envio que soluciona o problema. Nesses 5 anos de ministério, antes que nós íamos para Moçambique, eu e minha esposa começamos uma igreja. Até eu falei, teu testemunho para a pastora Cláudia, que nós fomos motivados a abrir uma igreja numa cidade lá chamada Taboleiro Grande, que era uma igreja de crianças. E na igreja de crianças, eu acabei tendo um problema no primeiro ano. Teve uns problemas assim ministeriais, principalmente aquela que às vezes nós somos levados a ser independente, culpa muitas vezes minha mesmo. Comecei a ser independente, querer abrir um trabalho meio que aventureiro, e o meu pastor sempre dizia, ainda não é tempo de você fazer isso. Mas a gente sabe como é, né? Vai crescendo um pouquinho. Acabei abrindo essa obra sem ser enviado. E achando que não necessitava de fato ali de ser enviado para abrir aquela obra. E fui, e de repente eu colhi aquele problema na minha alma, que foi estar sozinho naquele campo e abandonado. E aí, eu até então não tinha entendido sobre o envio, e de repente eu estava numa situação que não dava mais para continuar, porque ninguém mais me dava assim apoio para que eu levasse aquela obra adiante. E quando foi um dia, eu cheguei a um estado assim, meio que revolta, e eu falei assim, olha, eu não aguento mais esse negócio de obra, de igreja, não estou aguentando muito não. Hoje é o dia da gente acabar com tudo isso. E foi um dia interessante, aquele que nós fomos a uma reunião do ministério, e naquele dia o meu pastor pediu para a esposa dele dar uma palavra lá e tal, e essa palavra não tinha nada a ver daquele momento que ia acontecer ali. E ela pegou o microfone e disse assim, eu quero pedir desculpa ao meu esposo, mas a palavra que eu tenho não vai ser essa que você pediu para pregar. A palavra que eu tenho é que eu queria consertar a vida do pastor Calene para que ele seja enviado corretamente e ele prospere na obra dele. Aquilo não tinha nenhum sentido acontecer, aquela mensagem naquele momento. Mas ali havia um entendimento muito forte. Quando ela fez aquela oração, algo destravou dentro de mim, e aquele conserto que eu tinha, a minha boa vontade que eu tinha de pregar para aquelas crianças, aquela forma que eu tinha, desejo que eu tinha, aquele descontentamento que houve entre o meu pastor e o ministério, começou ali a consertar de fato. E a prosperidade do ministério foi outro, depois que houve o reconhecimento do envio. Vamos abrir João, capítulo 20. João, capítulo 20. O ruim do crente, né? O ruim do homem de Deus é que às vezes ele aprende numas pancadas, né? Nós deveríamos ser mais sábios, deveríamos aprender mais com a palavra, mas infelizmente tem algumas coisas que só Jesus, principalmente eu conversando com o pastor Fred, esse temperamento que só Deus pode tratar assim com a mãozinha dele. E vamos aqui no João capítulo 21,
verso... não, vai para o 20, depois nós vamos aos 21, tá? Capítulo 20, a partir do verso 19. João, capítulo 20, verso 19, depois eu vou ao 21. Aqui nós vemos um Jesus ressurreto, agora aparecendo aos discípulos no seu mundo fechado. Ao cair a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. Dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoados os pecados, são-lhes perdoados. Se lhe vos retiverdes, são retidos. A primeira aparição de Jesus aos discípulos, ela tem aqui algo que a gente deve aprender. Primeiro, os discípulos sem entender muita coisa. Jesus morre, eles deveriam ter ali sido os mais práticos em ter entendido que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Não aconteceu. Acontece que eles vão e se fecham, escondidos dos judeus, com medo ali de acontecer algumas coisas contra eles, fecham entre si e acontece que Jesus aparece no meio deles e 2 vezes manda eles ter paz. Paz seja convosco. E a terceira coisa que ele diz para os discípulos é o quê? Sobre o envio. Interessante, né? A primeira aparição, ele quer replicar novamente o que Deus fez com a vida dele. O que é que acontece, irmãos, que eu acredito que a linguagem depois que nós conhecemos a Jesus, a linguagem que vem para nós é o envio. Aceitamos a Jesus, somos batizados, passamos ali os rudimentos elementares, o batismo, o arrependimento. A próxima etapa nossa é ser enviado. Ser enviado não quer dizer que nós vamos ter que ir, irmãos, para a África, não. Ser enviado significa que nós temos que dar testemunho dele em todos os lugares que nós fomos. Não haverá, irmãos, um crente sequer, não haverá um deles sequer que não seja enviado. Não haverá. Eu tenho falado esses tempos, onde eu tenho passado, eu tenho dito, irmãos, às vezes a gente pensa que o nosso envio, ele só acontece nas nações, né? A gente começa a ser missionário apenas quando a gente vai para Moçambique, vai para a África, vai para qualquer outro lugar aí. O nosso envio, ele acontece, irmãos, assim que a gente nasce de novo. Ele acontece aonde? Ele acontece no nosso local de trabalho, ele acontece na nossa casa, ele acontece na escola, ele acontece na igreja, né? Nós precisamos receber essa palavra de envio o mais rápido possível, assim que nós nascemos de novo. E aqueles discípulos estavam ali encurralados, desanimados. Jesus começa a dizer para eles que eles tenham paz. Tenham paz, porque vai acontecer algo extraordinário com a vida deles. Vai ser enviado. Eu vejo às vezes a tribulação na vida de um crente. Eu vejo às vezes que nós nos atrapalhamos muito e não temos entendimento até do propósito de por que nós aceitamos a Jesus. É porque nós não recebemos o envio ainda. Todo crente que ainda é embaralhado é porque ele não entendeu que ele foi enviado. Todo crente foi enviado de forma espetacular e poderosa. No livro de Atos, no capítulo... Vamos aqui, Atos, eu volto já para cá. Capítulo 1. A partir do verso 6...
mesmo em João capítulo 20 e 21, Jesus direciona eles, né? Fala para eles do envio. No capítulo 21, mas fica aí em Atos. No capítulo 21 de João, os discípulos saem para pescar novamente. Pedro, ele desanimado vai para a pescaria, porque um desanimado leva outro desanimado, levou os discípulos. Jesus falou que eles não fossem mais ser pescadores, né? E sim de peixes, mas de homens. Novamente Jesus aparece ali e um enviado cansa, uma pessoa que é enviada e não entende fica cansado, porque eles passaram a noite inteira pescando e não pegaram nada. Por quê? Às vezes nosso ministério não frutifica, algumas coisas na nossa vida não desenvolve, algumas, até mesmo o nosso meio secular, que nós acreditamos que nós estamos no meio secular, né? E às vezes nós quando vamos para o emprego achamos que ali é secular, e quando vemos para a igreja achamos que é espiritual, né? A gente faz essas divisões, a gente acha que é assim. Às vezes até nesse lado secular, abre aspas, que não prospera na nossa vida, às vezes é só uma falta de entendimento do quanto você precisa dar testemunho em Cristo em qualquer lugar que você vai. E aí, por não estar travado, ele começa a cansar. Ele cansa, não dá certo. Essa semana foi muito interessante lá em Brasília. Eu fui ministrar numa empresa, uma grande empresa que vende frios. E nas terças e sexta-feira, ele tem uma sala, uma igreja mesmo lá, que ele faz o culto com os funcionários. Claro que nenhum é obrigado, mas nas terças e sexta-feira o trabalho dele se transforma numa igreja. Aí eu fiquei olhando, ministrei ali naquela igreja, eu fiquei pensando, nossa, esse homem está entendendo que ele foi enviado. Foi enviado para abrir empresas? Ele foi enviado para ganhar os funcionários dele para Jesus. E o que é que acontece com a empresa dele? Lógico que vai prosperar. Lógico que vai dar certo. Ele traz a arca para funcionar ali. E se nós não perdêssemos tempo quanto ao nosso envio, Rio de Janeiro já tinha sido ganho para Jesus bem mais rápido já. Muitas pessoas já tenham sido, mas somos tardios em compreender isso. Atos 1, verso 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Verso 7, respondeu Jesus, não vos compete conhecer o tempo ou as épocas que o Pai revelou pela sua exclusiva autoridade. Olha para mim. Às vezes nós somos essa igreja aqui. Essa igreja que ela está muito mais preocupada com o fim do tempo. Essa igreja que ela está muito mais preocupada se o mundo se acaba amanhã. Essa igreja que ela está muito mais preocupada se... não, eu vou relaxar aqui porque o mundo já está se acabando mesmo. E ali acontece, nesse capítulo, acontece um Jesus Cristo subindo ao céu e dando umas instruções. E na hora de dar as instruções, porque eu acredito que deveria dar ali nos discípulos uma certa atenção no que Jesus estava dizendo, mas ao contrário, ele encontrou ali um povo com as dúvidas mais básicas do mundo, que é um desafio para a igreja hoje, ela entender do quanto ela precisa ser enviada. O quanto ela precisa. E ali os discípulos fazem uma pergunta diante de um Jesus que está levitando ali, subindo aos céus, a pergunta básica. Quando é que o Senhor vai cumprir aqui o Apocalipse? Quando é que você vai implantar seu reino? Quando é que as coisas vão tomar a forma que deveria tomar? Quando é que o avivamento vai chegar? Muitas vezes fazemos essas perguntas, né? Quando é que vai dar forma às coisas do Senhor? Quem aqui às vezes já orou para Jesus vir? Maranata, quem já orou?
Só sou eu? Mas às vezes, irmãos, a oração Maranata deveria ser outra oração, a mesma do verso 8. Jesus fala, preste atenção, os tempos e as estações nem pertencem a vocês. Vocês estão muito ansiosos para saber quando haverá todo esse lugar. Você pode dizer, isso aí foi estabelecido pelo Pai. Verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Vocês serão testemunhas. Aí ele está dizendo, vocês serão enviados à Judeia, a Jerusalém, a Samaria e até aos confins da terra. É ou não é, irmãos? Nós temos um problema de envio aqui revelado. Nós temos um problema de envio. E eu acredito que se nós nos revelássemos mais, se nós nos destravássemos mais quanto ao envio, quanto às questões da missão, quanto às questões missionárias, eu tinha já conseguido ali entre Kinga e Nampula entrar no máximo ali mais em 20 aldeias daquela e ter ganhado e já implantado uma igreja naqueles lugares que estão ali. Eu quero despertar, meus irmãos, cada dia para o envio. Eu quero me despertar. Eu quero que você imagine que sua boca fechada não deixa vocês com os pés nobres. Como diz lá em Romanos, onde lemos Gálatas, né? Bem-aventurado é aquele homem que ele anuncia as boas novas. Você imaginou que enquanto você não anuncia lá no seu trabalho, você deixa de ser um homem bem-aventurado? Não precisa de cultos missionários, irmãos, para que a gente anuncie Jesus. Não precisa. Não precisa nós chegarmos aqui, irmãos, e sermos intitulados de missionários da África, para que a gente, a partir desse momento, comecemos a anunciar. Eu creio que o pastor dessa igreja já autorizou a cada um de nós a falar de Jesus. Não já, pastor? Já foram enviados, não já? Eu acredito que você tem a condição, sim, de ter de ser chamado também de bem-aventurado, de ter os pés considerados maravilhosos. Eu tirando a bolsa lá da esteira lá do aeroporto, e uma confusão, porque estava atrasando o voo cancelado, eu fui falar de Jesus no voo cancelado. Fui dizer para aquele povo, para de estresse, Jesus tira o estresse. Vamos aqui falar alguma coisa de Jesus. Nós precisamos entender que esse é o modo de ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito, irmãos, é o envio. É tanto que quando você vê no João capítulo 20, Jesus, depois que ele diz, assim como o Pai me enviou, envia a vós, faz o que o próximo passo? Sopra o Espírito. Para que queremos o Espírito, se não para o envio? Para que queremos ser cheios, se não para o envio? Para que queremos o poder, se não para o envio? Às vezes no ônibus, quando você está dirigindo, quando você está pegando o ônibus junto com a pessoa do seu lado, você vai sentir ali que aquela pessoa que está do seu lado foi feita para você falar de Jesus para ela naquela tarde, naquela manhã, naquele momento. Ali naquele momento é a oportunidade de você experimentar o poder de uma forma que você vem aqui na frente, inclusive dá testemunho. Agora nós não podemos mais perder tempo. Não podemos. De uma certa forma, você precisa entender, você foi enviado a anunciar Jesus Cristo. Não tenha vergonha de falar de Jesus Cristo em qualquer lugar. Eu não me sinto, irmãos, tão superior em falar de Jesus Cristo na África,
Até porque quando eu chego aonde eu ando, nós temos a obrigação de falar de Jesus para outras pessoas. Não vou dizer nem a obrigação, eu vou dizer que nós nos sentimos bem-aventurados em compartilhar Jesus Cristo para outras pessoas. Eu me sinto enviado. Você se sente enviado? Eu me sinto enviado. Você precisa se sentir enviado. Às vezes, eu vejo um cristianismo cansado. As pessoas começam a reclamar da igreja, começam a reclamar disso, começam a reclamar daquilo. Eu vejo igual o João capítulo 21. Nós precisamos escutar a voz do Mestre dizendo: olha, sabe qual é o seu cansaço? É que você está sempre jogando para o lado errado. Joga aqui para o lado da direita que vai vir milagres. O lado da direita, sabe qual é, irmãos? Comece a falar de Jesus, a encher sua boca dele. Comece a anunciar aos que passam na rua. Comece a anunciar aos que são vizinhos à sua casa. Vamos ser mais dinâmicos no envio. Vamos ser mais práticos. O que é que você faz na fila do banco enquanto você espera? Dá uma pitadazinha de Cristo de quem está na sua frente, quem está lá atrás. O que é que você faz com a sua vizinha chata que só lhe joga lixo na frente da sua casa? Dá uma pitadazinha de Jesus para ela, que talvez ela esteja precisando desse envio seu. Amém, irmãos? Vamos avançar nesse envio, vamos cumprir o que Jesus quer que façamos. E é muito simples. Às vezes a gente diz que Jesus nos chamou para ser testemunha, mas uma testemunha, ela viu alguma coisa, ela participa daquilo. Uma pessoa me disse: você quer ser testemunha de Jeová? Eu digo: eu nem vi a briga. Como é que eu vou ser testemunha de Jeová? Eu não vi a briga dele com ninguém. Mas como é que você vai ser testemunha de Jesus se você não participa dele diariamente para testemunhar? A gente não está carente de milagres, de poder, de mortos ressuscitar. A gente está carente de ser enviados. A gente está carente de anunciar Jesus para ver o poder dele se manifestando. Em Atos capítulo 6, capítulo 1, verso 8, fala as vertentes do envio. Você pode ser enviado para Jerusalém, quer dizer, na sua base territorial local. Você pode ser enviado para a Judéia, ou quer dizer, na sua base, na sua esfera um pouco mais regional. Você pode também ir para Samaria, já pula do seu estado. Você pode também ser enviado até os confins da terra. E se tiver alguém aqui que tem esse chamado, pode enviar para Moçambique, os confins da terra lá em Kinga. Quando acaba, já é água, não tem mais terra não. Mas, irmãos, não perca tempo. Nem um minuto da sua vida. Você vai agora voltar para casa, aproveita encontrar qualquer pessoa, fala para ele: Jesus te ama, Jesus é bom. Faz alguma coisa para que você comece a ser essa testemunha e comece a enxergar que quando você começou a falar de Jesus, para as pessoas começaram a acontecer milagres na vida das pessoas que estão à sua volta. É simples, eu tenho falado para algumas pessoas que é simples, você não precisa fazer uma campanha para algumas coisas acontecerem, você precisa ser diariamente, aonde você for, aonde você andar. Às vezes um milagre. Amém? Então vamos
fazer isso. Falta o quê? Só você receber. Eu sou um enviado do Senhor. Eu dou testemunho em qualquer lugar. Amém? Eu louvo pelos 20 anos dessa igreja, porque ela só existe por causa do envio. Se não fosse enviada, não estaria aberta. Eu louvo pela vida lá do Mãos para as Nações, quando um dia fomos enviados. E você só sabe as pessoas que têm para vir para Jesus quando você começa a ir. Imagine que há 5 anos atrás eu não podia ver isso aqui. Passa aqui, meu irmão, me ajuda aqui nos slides. Qual é a nossa missão? Pregar o Evangelho do Senhor aos povos não alcançados, como diz Marcos 16:15, fazer discípulo de todas as nações, em Mateus 28:19. Passa aí. Nós surgimos aí, essa cidadezinha lá do Nordeste, por acaso pode vir alguma coisa boa, lá de Tabuleiro Grande, ninguém nem sabe onde é, né? Pois é. Agora, Tabuleiro Grande, irmãos, a cidade só tem 2.500 habitantes. Imagine, grande é só o nome. Passa lá. De lá fomos ao continente africano, nesse lugarzinho aqui, verde, chamado Moçambique. Passa um pouco. E estamos nessa localidade aí chamada Nampula. Pode passar. Então, os trabalhos lá, eu trabalho com as crianças, com o programa chamado AMAD. AMAD era uma criança que tínhamos, e Deus nos deu a oportunidade de tê-la como semente. Essa criança morreu, e dessa criança Deus nos deu esse programa chamado AMAD. Temos lá a Escola Refúgio. A Escola Refúgio é uma bênção dessa família aí, da pastora Cláudia e o pastor Fred, que nos abençoou com o currículo. Estamos lá ajudando a crianças a ter escola, e também o seu currículo, que é especial, que faz com que as crianças conheçam a Jesus. A zona norte do país que nós estamos, a maioria ela é muçulmana. Aí você imagine você ter uma criança, filho de muçulmano, numa escola cristã. É uma benção. Temos também o trabalho com jovens discipulados, o trabalho de adultos na formação também de obreiros, o assistencialismo com as viúvas e implantação de igrejas. Passa aí, meu irmão. Essas aí são algumas crianças do nosso trabalho. Depois entendi que AMAD era um nome que Deus nos daria, que significaria amados de Deus. Pode passar. E tem os objetivos: é melhorar a qualidade de vida dessas crianças, trabalhar para que elas possam pelo menos ter o básico, promover a alimentação diária para as crianças, calçados, roupas, cuidados com a saúde dela, higiene, ela existir civilmente, fazendo os documentos, reforço escolar, e principalmente levar as crianças ao conhecimento de Jesus Cristo. Pode passar. Esse é o dia a dia com elas lá. São muitas crianças. Hoje já estamos com mais de 300 crianças só aí em Nampula. Essas são as atividades diversas, entre aprendizado, estudo, e todos os dias estamos encontrando com elas aí. Pode passar. Esses são os encontros que fazemos diários com elas. E crianças de diversas idades, desde 2 aninhos até 14, 15 anos, distribuímos colchão para elas. E aí o trabalho de discipulado, as crianças há 5 anos, que têm agora 5 anos a mais, quem tinha 10 hoje tem 15, já vão se tornar jovens. Então separamos um trabalho, já tem hoje quase 60 jovens, com um trabalho de discipulado, com o objetivo de que eles possam ser obreiros, para também apresentar Jesus e serem enviados. É um dos principais objetivos, é serem enviados para anunciar Jesus a seus próprios irmãos. Pode passar. E aí são os trabalhos dos jovens também, que é feito. Pode ir. Batismos que fazemos lá com eles. Mais batismos. Esse aqui é o último batismo que fizemos agora em Kinga. Tony, você não estava lá, né? Você foi para Zambésia, né?
Isso foi agora recente que fizemos lá nessa outra localidade, que a gente tem um trabalho lá também. Pode passar. E aí temos o trabalho da formação de obreiros locais, nativos, que tomam de conta das crianças, que nos ajudam, e temos que formar eles. Então, é um trabalho de formação com eles. Pode passar. Esse trabalho acontece em encontros semanais, onde ali a gente faz um apanhado para desenvolver os trabalhos. Dentre eles já tem obreiros que já dirigem igrejas locais lá. Pode ir. E encontros semanais também com mulheres. As mulheres têm uma cultura explorada e o trabalho com as mulheres tem sido muito especial também. Tanto mulheres como viúvas. E as viúvas têm um trabalho, são desprezadas, muito desprezadas junto com a cultura. E a gente dá assistência a essas viúvas com cesta básicas mensais e no discipulado. Essa viúva, volta aqui do canto aqui, nesse caso ela está aqui. Ela era feiticeira lá, que a cultura de feitiçaria é muito forte. E um dia ela estava já para morrer, 2015, e clamou para alguém ir lá. E alguém foi lá em casa me chamar. E lá, no dialeto dela, ela disse que queria aceitar Jesus e abandonar a feitiçaria. E interessante que oramos e aquela senhora não morreu. Ela estava mesmo para morrer. Volta aí, próximo. E aí já está ela participando da ceia. Foi batizada e está na ceia do Senhor e está sempre firme lá. Então, e as nossas igrejas começamos debaixo de cajueiros. Todas elas começam nos cajueiros. Esse é nosso templo maior. Nos cajueiros. E os trabalhos acontecem assim, ao ar livre. Já começamos a construir nosso templo assim, de alvenaria, mas ainda não está concluído. E os cultos aí são muito participativos, com crianças e adultos também. É uma bênção os cultos, bem animados, como a África é animada. Não é? E novas igrejas surgindo, ali o Tony ali, ó, sorrindo. Esse trabalho foi numa nova igreja lá de Namato, ele que fala melhor o dialeto, numa localidade em Kinga. E já temos então 3 igrejas, a de Nampula e 2 em Kinga, que é em Namato e também na própria Kinga mesmo. E agora, por último, a nossa escola Refúgio, que é do currículo da pastora Cláudia, que tem tido muita paciência em nos orientar. Uns cabeção fazendo... Glória a Deus. De muita qualidade o currículo. Nós tentamos fazer com que a escolinha seja de qualidade mesmo, como se fosse uma escola particular, da mesma forma, até maior talvez, até melhor. Os materiais de alta qualidade, o currículo atende assim em especial. Então tem toda uma dinâmica, o currículo para atender as crianças da África. A própria pastora Cláudia, quem já conhece, sabe que ela tem essa experiência lá com essas crianças. E a escolinha está uma delícia, né? Está muito linda lá. E hoje ela atende em Kinga, hoje ela atende 50 crianças em Kinga. E agora nós vamos, pode passar, nós vamos agora, a meta 2019 é a escola Refúgio em Nampula. Está aí o nosso projetozinho, hoje eu montei ali, nessa parte de baixo é onde nós vamos fazer as salas agora, começar agora já em março. E em Nampula tem muitas crianças, né? Muito mesmo. A gente está querendo pelo menos iniciar com 80 crianças para que elas possam ser atendidas aí por esse trabalho. Essas crianças já existem do programa AMAD, né? Que agora nós vamos, não só no programa AMAD, vamos pôr ela na escola. E você pode participar também, pode passar? Como? A gente disponibiliza as crianças para apadrinhamento, para que elas sejam sustentadas, para que elas estudem com apenas R$120 mensais. O padrinho acompanha o andamento escolar. A gente pensa que é só a escola, mas é várias coisas. É o desenvolvimento dela, é a vestimenta dela, é o calçado dela, é a comida diária dela, né? E também ajuda a sair da desnutrição que a maioria das crianças estão. Então, não é só escola.
é muito mais, é acompanhar também a família dela, não é? E aí, né, principalmente, o currículo, aí eu botei aqui, né, o currículo crescendo da pastora Cláudia Guimarães tem uma qualidade de escola particular, foi desenvolvido para que a criança cresça intelectualmente no conhecimento de nosso Senhor Jesus. Então, como falei, na zona que nós estamos, na Zona Norte, a maioria são muçulmanas, eu creio de 70% a 80% da população. Então, os pais, eles se submetem ao trabalho da igreja e acabam também eles conhecendo Jesus. E a maioria das pessoas que vão à igreja lá são os filhos das crianças do Amad que se converteram. Inclusive, o pai do Amad era um chefe de mesquita, e quando o Amad morreu, que era do trabalho lá, é uma longa história, quando fizemos o enterro, porque o enterro deveria ser a base, deveria ser da forma muçulmana, o pai dele, naquele dia, disse, não, vai fazer o enterro conforme a crença do meu filho. Ele honrou. Fizemos ali o enterro do menino, mas nós não sabíamos o que estava acontecendo. Muçulmano, mulheres não podem ir para o enterro, né? Não podem nem ver caixão, nem encostar no morto. Naquele dia, estava lá os chefes da mesquita, enquanto fazíamos a cerimônia fúnebre, e ali eu fui fechar o caixão, e o pai dele, que é o chefe da mesquita, falou, não feche, até que as mulheres entrem para ver as crianças. Aí o outro chefe estava de lá e disse, não pode. Ele falou, pode, quem está mandando sou eu. E foi entrando as mulheres todas, e foi aquele chororô. Depois, para acompanhar o caixão, ele falou, as mulheres acompanham. Ele falou, não pode, pode sim. E eu vi aquele pode, não pode, dentro daqueles muçulmanos, eu disse, está acontecendo alguma coisa aqui. Quando foi no domingo próximo, estávamos fazendo o culto, chegou o pai dele com a família, dizendo que queria entregar a vida para Jesus, e toda a família queria ser crente. Então foi um testemunho muito grande dessa Amad, ao ponto da gente criar um programa com o nome dele. E hoje muitas crianças dessas, e a igreja é formada por ex-muçulmanos, a grande maioria que está lá. Temos aqui o Tony como testemunha desse trabalho. O Tony nos ajuda também lá. Tony iniciou conosco o trabalho de Kinga, sendo missionário virgem ali, né? daquela terra, sendo um missionário nativo ali. Então, você quer ser um padrinho, né? O padrinho, nós temos nosso site, que daqui a pouco vou mostrar, esse daí, e lá no site você faz o cadastro, e a gente associa no cadastro, lá tem um painel do contribuinte, do filiado, e nós associamos a criança, e a pessoa acompanha o andamento escolar daquela criança lá. Tem pessoas que às vezes não conseguem, é 120, pode dividir com 2 pessoas, o apadrinhamento compartilhado, mas agora precisamos muito mais de padrinhos, principalmente para a nova escolinha, que são 80 crianças. E tudo acontece, irmãos, com a parceria dos irmãos. A parceria dos irmãos enviados, que às vezes uns são enviados a testemunhar com seu dinheiro também, para que outras pessoas conheçam Jesus Cristo. Amém? Então, não deixe de entender sobre o envio, é muito importante, porque foi por ela que você alcançou Jesus Cristo. Deus enviou alguém para falar de Jesus para você. E se você quebra esse ciclo do envio, você estanca novas igrejas que vão nascer, novas pessoas que poderão conhecer Jesus Cristo. Tá bom? Conheça-nos melhor, olha, me chama no WhatsApp, esse é o meu número de baixo, não esqueça de colocar esse sinal de mais. Eu tenho um cartãozinho aqui, você pode pegar o cartãozinho comigo na saída, e aí também nosso Facebook, também nossas contas para abençoar. Conheça-nos melhor também indo lá. Agora em maio temos uma expedição acessível, e também a qualquer tempo do ano que você queira ir, você pode ir lá em Moçambique nos visitar. Nós temos casa missionária, base, onde se hospeda, não vão para hotel, para lugar nenhum. E você pode dar também o seu envio, uma prestação de serviço seu, talvez como um profissional, alguns dias atendendo as crianças. De várias formas você pode ser enviado também. Amém? Obrigado a essa igreja amada, pastores, por ter confiado a nós estarmos ministrando uma palavra e apresentando esse trabalho.
Em nome de Jesus, muito obrigado. E obrigado por conhecer os irmãos.